os detalhes da vitória do Furacão diante do Operário, do carimbo na final e, é claro, da belíssima festa da torcida atleticana. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, TT? Boa tarde. Baita festa do torcedor do Atlético. Temos imagens aí pro torcedor que não conseguiu acompanhar a partida, ver o que foi esse grande mosaico 3D. É o tifo, né? O conhecido tifo aí da festa das torcidas no mundo todo. E a torcida do Atlético fez essa homenagem. Desde 2022 o Atlético não tinha um mosaico na Arena da Baixada e desde 2017 o Atlético não tentava um mosaico 3D. Dessa vez funcionou muito bem. Segundo membros da torcida organizada Os Fanáticos, o maior mosaico 3D do futebol brasileiro. É realmente muito grande, realmente imponente, a gente consegue ver alguns detalhes. As taças principais da história do Atlético, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Os símbolos antigos, né, todos um remember aí, uma retrospectiva, né, melhor dizendo, desses símbolos antigos do Atlético, dessas simbologias que marcaram a época no Furacão. E também aí a retrospectiva, a imagem da Arena da Baixada antiga, que não era arena, era apenas a Baixada do Água Verde. A estrutura de madeira que foi construída lá em 1914 e fundada pelo Joaquim Américo Guimarães. Então, muito legal o desenho, muito bonita a festa, 35 mil pessoas lá na Arena da Baixada para a partida entre Atlético e Operário. O jogo com muito valor, o Atlético precisava pelo menos empatar para ir à final do Campeonato Paranaense, o Operário que tinha esse dever de pelo menos tentar virar essa partida. Se vencesse por 1-0, o jogo iria aos pênaltis, se fizesse 2 gols no Atlético, se classificaria o Operário. Um primeiro tempo em que o Operário vai muito bem, o Operário começa a criar muitas chances e vai melhor até que o Atlético. Furacão abre o placar no final do primeiro tempo, Bruno Zapelli, numa jogada do Mastriani, ele toca pro Bruno Zapelli dentro da grande área, o meia domina, bate no cantinho e faz o gol. Então, Bruno Zapelli faz o gol e aí consegue virar o momento do jogo, porque o primeiro tempo muito ruim para o Atlético. Isso não sou eu que tô falando, isso quem fala é o Cuca. Vamos ouvir a fala do Cuca sobre o primeiro tempo do Furacão. O que não pode acontecer é um primeiro tempo como houve esse de hoje. Muito ruim, nosso primeiro tempo. Em todos os aspectos, né? E a gente tem consciência disso, o jogador também tem consciência disso, e dentro desse primeiro tempo ruim nosso, o adversário teve um primeiro tempo muito bom. Se ele sai na frente, vira outro jogo. Nós tivemos 2 chances no primeiro tempo e fizemos um gol, eles tiveram umas 4 chances claríssimas. Cuca, treinador do Furacão, então, sobre esse primeiro tempo do Atlético na partida contra o Operário. O Cuca salienta que o primeiro tempo foi muito ruim, que o Operário cria 4, 5 chances claras de gol e que poderia sim ter saído na frente no placar. E uma coisa, o Atlético entrou muito pilhado, talvez pela festa, pela responsabilidade de jogar o jogo do centenário, o jogo um dia depois do centenário do clube, e aí o Atlético entra muito pilhado. A gente tem a imagem até do Fernandinho. O Fernandinho tem um lance em que ele tenta tocar a bola, o árbitro da partida, o Paulo Roberto Alves Júnior, entra na frente e o Fernandinho reclama assintosamente, reclama demais, muito mesmo, assim, até um lance complicado e acabou nem tomando o cartão amarelo naquele lance ali. Então, para mostrar como o Atlético estava pilhado na partida, o Atlético entrou numa rotação até acima do que deveria, acima do ideal, e os ânimos estavam muito exaltados. Outros jogadores também entraram nessa onda do Fernandinho, o Christian reclamou muito assintosamente também em um lance, por exemplo, mas o Atlético muito pilhado e que pouco jogou no primeiro tempo. Segundo tempo diferente, o Atlético melhora no segundo tempo, o Atlético consegue até dominar o Operário em determinados momentos. O Furacão termina a partida com 1-0 no placar, classificado para a final do Campeonato Paranaense. O Furacão vai enfrentar o Maringá, como falamos aqui, no sábado às 5 horas da tarde. E aí decide no próximo sábado. Então, neste sábado, lá em Maringá, no estádio Willie Davis, Atlético e Maringá. Maringá e Atlético no caso. Às 5 horas da tarde. No outro sábado, Arena da Baixada, Atlético e Maringá, para decidir aí a finalíssima do Campeonato Paranaense. A prioridade do Atlético, segundo o Márcio Lara, em entrevista depois do sorteio da Copa Sul-Americana, era de que o Atlético priorizaria outros campeonatos a não ser a Sul-Americana. A Sul-Americana não seria uma prioridade. Eu fiz esse questionamento ao Cuca. Minha pergunta foi: o Atlético vai priorizar a Sul-Americana, vai priorizar o Campeonato Paranaense nessa sequência? É possível projetar um time mesclado, um time misto contra o Sportivo Ameliano lá no Paraguai? O Cuca respondeu isso aí. Você quando está em time grande assim, não tem, se uma competição ela se abrir para você, como é que você vai dizer não? Às vezes é essa ou aquela que acaba desabrochando e você não vai dizer não, você vai jogar para ganhar cada jogo.
A nossa ideia é essa, é jogar jogo a jogo. São 4 jogos aí em 10, 11 dias praticamente. Você vai precisar usar toda a força de grupo, né? E é em cima disso que a gente vai pensando no Campeonato Paranaense, somente isso. Depois você tem o domingo e a segunda, Páscoa e a segunda, para viajar e jogar lá com a Meliana. Campeonato Paranaense nesse momento, segundo o Cuca. O Atlético vai no sábado a Maringá para enfrentar o Maringá e aí provavelmente e quase com certeza vai utilizar força máxima, depois viaja para o Paraguai. Então do domingo o Atlético vai treinar, segundo o Atlético já viaja para na terça-feira o Furacão conseguir enfrentar o time do Esportivo Ameliano, e aí a avaliação será diferente. Na preparação a gente vai confirmando esses detalhes, mas há a possibilidade de que o Cuca utilize outros jogadores, até porque ele comentou também nessa entrevista coletiva que vai poder utilizar todos os estrangeiros. O Atlético tem 9 no elenco, na Sul-Americana não tem limite, então dá pra gente projetar uma mudança do time do sábado para terça-feira, por esse limite de estrangeiros que o Atlético não tem na Copa Sul-Americana. Então o Furacão pode sim ter mudanças, pode sim ter outras peças diferentes, a exemplo do Matheus Gamarra, que deve sim ser utilizado na Copa Sul-Americana e que provavelmente fica fora da partida da final contra o Maringá, e o Furacão, que deve ter e com certeza terá o goleiro Bento de volta. O Bento estava na seleção brasileira, o Canóbio estava na seleção uruguaia. Esses 2 jogadores voltam ao Atlético, vão jogar pelo Furacão, já integram treinamentos nesta quinta-feira, o Bento e o Canóbio. O Bento foi bem pela seleção brasileira, e aí o Léo Link parou para falar com a gente na Zona Mista, lá na Arena da Baixada, e falou sobre a atuação do Bento na seleção brasileira e também sobre uma esperança de seleção brasileira. Essa semana para mim está sendo uma semana muito especial, ver meu irmão conseguindo corresponder no nível que ele foi na camisa mais pesada do mundo é um motivo de alegria. Aí hoje eu consegui fazer uma grande partida também, ajudar a nossa equipe a ir para a final, então essa semana com certeza vai ficar marcada para mim. Eu acho que todo jogador que começa ali a jogar futebol, ele sonha em seleção brasileira, e ver o meu irmão tá aí, conseguiu jogar, dá ainda mais ânimo para lutar e chegar lá. Léo Link, goleiro do Atlético, sobre aí o Bento. Ele fala o meu irmão, né? Fala do Bento como se fosse um irmão. Eles são muito amigos, estão desde a base juntos no Atlético, e mostra essa relação que os goleiros do Atlético têm na base e no profissional. Então o Léo Link foi muito bem na partida de ontem, teve várias defesas importantes, inclusive isso é até um sintoma do que foi o jogo, do que foi a dominância do Operário no primeiro tempo. Léo Link teve mais de uma oportunidade de fazer uma grande defesa, conseguiu salvar o Atlético em vários momentos. O Léo Link fala sobre essa seleção brasileira. Então, Léo Link muito bem, o Atlético não tão bem assim, consegue vencer por 1-0 e vai encarar o Maringá no sábado às 5 horas da tarde, lá no Willie Davis. Ale. Vamos lá.